Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas. E hoje a gente optou por falar sobre a organização. A importância que a organização tem para otimizar o seu tempo dentro da sua empresa. Aí a gente começa que a gente fez uma linha de raciocínio para que a gente conseguisse explorar da melhor forma possível esse tema. Então a gente começa com o que é a organização. Porque assim, o que é uma organização? Eu posso citar aqui um dos princípios do 5S. Né? O 5S é uma ferramenta da qualidade que é usada pela maioria das empresas, né? Empresas maiores. Então, uma das etapas do 5S, e o 5S dá muito resultado, é a organização. E o que diz sobre a organização? É um lugar para cada coisa no seu lugar. E aí as pessoas podem pensar que uma organização é simplesmente colocar as coisas no seu lugar, em ordem. Só que a ideia também é que a organização ela não é só isso. Quando a gente fala em relação a uma empresa, porque uma organização de uma casa ela é diferente de uma organização de uma empresa. Claro, porque daí vai envolver lá funcionários, né? Funcionários, aquelas pessoas que prestam serviço diretamente ou indiretamente, onde vai envolver mais pessoas e esse ambiente da própria empresa também, o próprio ambiente da empresa, né? Porque uma coisa que eu aprendi dentro na aula de economia é que se uma empresa não tem um espaço físico adequado dentro daquela quantidade de pessoas, o que ocorre? As pessoas não produzem o que deve produzir. Por quê? Porque o espaço não está adequado. Aí dentro de uma empresa, na verdade, envolve várias coisas, né? Porque daí às vezes as pessoas podem pensar que a organização é igual faz uma organização de uma casa. Só que quando a gente leva para uma empresa, a organização ela tem o objetivo de otimizar o processo dessa empresa. Ela não pode simplesmente ter um lugarzinho lá, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar ali. Não, por quê? Porque uma empresa vai ao encontro disso que a Lúcia falou, tem várias pessoas nessa empresa, então todas as pessoas elas têm que ser capazes de encontrar alguma coisa sem a necessidade da ajuda de alguém. Por exemplo, numa casa a gente tem às vezes, quem é mãe de família, a Lúcia talvez vai se encontrar agora nesse exemplo. Mãe de família sabe muito bem, né? Que daí o filho vai tomar banho, mãe, onde é que tá a minha meia? Isso, mãe, alcança a toalha. E a toalha tá lá no banheiro, lá no armário do próprio banheiro, lá empilhada. Aí a mãe chega pra pessoa assim, se eu vou aí achar a tua meia, né? Aí já vem as ameaças. Tu não enxerga, né? É aquela velha história, né? Família, pai, mãe, filhos, é tudo igual, só muda o endereço, tudo igual. Então, e aí quando a gente vai olhar essa organização para uma empresa, esse tipo de coisa não pode acontecer. É um olhar diferente, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Tu não pode tratar os teus colaboradores como se fossem filhos. Isso. Né? E aí sobre esse sentido, você vai ter alguns exemplos para colocar do antes e depois, como é que eram as coisas lá na empresa dela. Só pra gente ilustrar e ter uma ideia do que é essa diferença, o que é uma organização voltada realmente para uma empresa e o que não é essa organização voltada para a empresa. Isso. Então, dentro da minha empresa, eu achava que a minha empresa estava organizada. Na verdade, ela estava. Ela estava só organizada. Só que ela não estava no conceito para a empresa. Ela não estava nesse... a empresa em si, ela estava organizada, mas não estava, como a Gi falou, dentro desse conceito, né? Um exemplo disso era o nosso arquivo, né? O nosso arquivo era... lá tem várias gavetas, né? Então, o cliente, quando trazia esse imóvel, né? Tá aí lá na parte de locação, tinha
na parte de locação, existe o arquivo, onde tem diversas gavetas. E dentro daquelas gavetas, estava tudo junto, na mesma pasta. Proprietários, o imóvel e o locatário, o inquilino. Então, aquelas pastas ficavam robustas, né? As pastas em si não aguentavam, que logo se arrebentavam, né? E ficavam aquelas gavetas super espremidas. O que a Lúcia está querendo dizer, porque assim, o critério de organização na época era o imóvel. Então, assim, o imóvel, ele normalmente tem o locatário e o locador. Isso. Então, aí, com relação àquele imóvel, no arquivo ficava tudo referente àquele imóvel, né? Isso. Então, quando tu ia procurar, tu tinha que demandava um certo tempo para que tu conseguisse encontrar. Não é que tu não conseguia encontrar, tu encontrava. Só que quando a gente fala em conceito para a empresa, o negócio tem que ser assim, ó, estralou o dedo, tá na mão. Pensou, tem que acontecer, né? É na hora. Me alcança lá, ou eu mesma vou lá pegar tal documento, eu encontrei imediatamente. E não pegar aquela pasta imensa, né? E olhar, né? Sem contar que às vezes, por engano, colocava a documentação, né? Errado na pasta do proprietário, ou do proprietário estava no inquilino e do inquilino estava no proprietário. Então, são essas otimização que envolvia, né? E levava, demorava mais esse processo. Aí a Lúcia no momento. Posso interromper um pouquinho? É porque a Lúcia falando assim, demorava mais esse processo, você pode pensar, demorava horas. Não é questão de horas, é questão de segundos. Isso. Né? Mas assim, digamos que tu leve 1 minuto, estou exagerando, mas tu leve 1 minuto para encontrar um documento que tu precisa. Sendo que tu poderia levar segundos, né? Então, é melhor tu levar segundos do que tu levar 1 minuto. 1 minuto. Porque no acumulado desse tempo, né, ele No te dia a traz dia. um resultado que acaba refletindo lá na frente. Sim. E a ideia, basicamente, é essa. Então, assim, não é que estava errado, mas poderia melhorar. Poderia estar melhor, né? Então, aí você pode estar me perguntando assim, bom, se as pastas engordavam lá dentro dessa gaveta, como é que era feito, né? Como é que era feito quando eu tenho imóveis que eu administro e inquilinos de 10, 15 anos, né? Agora imagina a quantidade de documentações que se acumulavam dentro dessas gavetas, né? Então, até então, eu pedia para separar essas documentações, tirar os mais antigos, no caso, e colocaria no arquivo, né? Onde dizia arquivo documental, que era o que realmente estava ainda em andamento, e arquivo morto para aqueles imóveis que a gente não administrava mais. Mas mesmo assim, depois que eu comecei a começamos a aplicar o método dentro da minha empresa, né? Esse novo método, para poder otimizar tempo, poder estar bem melhor a minha empresa na parte de organização. Aí voltando nessa questão do arquivo, porque assim, uma coisa que a Lúcia me passou é que na questão de locação de imóveis, é preciso guardar os documentos por 5 anos. 5 anos, assim, o inquilino saiu do imóvel e digamos que aconteça alguma coisa, ele vem procurar a imobiliária. Isso. Então, dentro do período de 5 anos, tu tens que ter esses documentos arquivados, guardados. Inquilino ou proprietário. Inquilino ou proprietário, mesmo que o processo já tenha sido finalizado. Aí o que acontecia? Na hora que ia procurar esse arquivo, ele estava organizado, a gente encontrava, só que aquilo me deixava insatisfeita. Eu via, né, as gavetas da Lúcia, eu via, quando eu entrei, eu via aquelas gavetas, Lúcia, eu olhava assim, ai meu Deus. Era um dilema. Não pode. Eu ficava, só que eu guardava isso pra mim. Eu fiquei, acho que alguns meses guardando isso pra mim.
Aí eu olhava assim, não pode. Isso não tá certo. Aí tá, aí foi indo, fomos caminhando e tal. E aí eu cheguei pra Lúcia, ô Lúcia, vamos, eu acho que foi a segunda coisa, eu acho que a gente alterou, né? E que aí a gente fechou as portas. Aí o que eu fiz? Não, é agora. Agora nós vamos aproveitar. 2020, né? Foi 2020, foi bem na época que eu lembro que daí a gente tirou todas as pastas e... Porque o que acontece? Fechou tudo, lockdown, né? Não podia atender cliente, não podia fazer nada. Aí, então tá, mas a gente tem coisa para fazer, então por que não aproveitamos esse tempo para fazer isso? E aí eu cheguei para a Lúcia e falei, ô Lúcia, o que tu acha da gente separar os proprietários, etiquetar novamente as pastas, as gavetas, né, o arquivo em si. O arquivo morto também foi logo depois. Primeiro foram as gavetas, porque daí eu cheguei para Lúcia, às vezes menos é mais, que era outra coisa que assim, por isso que eu digo que não é que não estava organizado, estava organizado, só que na gaveta em si, por exemplo, ela tinha ali no arquivo o nome completo da pessoa, e isso estava identificado por número. Então a gente chegava ali, a gente tinha que encontrar aquela pessoa. E aí às vezes menos é mais. Procurar, né? E isso, ou procurava-se no computador ali, né, nas pastas que ela tinha, ou então, demorava para procurar no computador, aí ia lá e procurava um por um. Gaveta 1, 2. Gaveta 1, gaveta 2, e aí tinha o nome lá, João, Maria, José, todos tantos nomes aleatórios. Sim. Né? Só que isso, o que acontecia? Tu achava, só que tu demorava um tempo. Aí, nessa questão do menos é mais, o que acontece? Hoje, o que a gente tem? Proprietário, o que é de proprietário está aqui e o que é de inquilino está aqui. E outra coisa é o quê? Proprietário e inquilino estão em ordem alfabética. Então, mesmo que eu precise ir no computador ou alguma coisa assim, hoje a gente não precisa. O que a gente faz? Eu quero proprietário, então eu vou procurar na área do proprietário. O proprietário é João, João é J, onde é que está o J? Tá aqui, vou lá. Questão de segundos, tá com os documentos daquela pessoa nas mãos, né? Então, basicamente, a ideia dessa organização é isso, é tu conseguir que, em vez de tu gastar 1 minuto para te encontrar um documento, tu gasta segundos. Então, hoje, basicamente, é isso. Eu quero os documentos do João. Eu vou lá na pasta. O João, ele é proprietário ou ele é inquilino? Ele é inquilino. Beleza, então vou lá nos inquilinos. Na letra J, acho o João. Por quê? João é um nome comum. É o exemplo que eu dei, justamente por ser um nome comum. Pode ter mais de um. Mas aí, ele vai estar na letra J. Na letra J, tu vai ter 3, 4. Depende. E aí tu acha rapidamente aquele João. Isso no dia a dia já se percebia assim o efeito que deu essa organização, né? Porque daí na parte de cima ficou lá os imóveis junto com os proprietários. Não faz sentido os imóveis junto com o proprietário, porque o proprietário está ali, o imóvel está ali. Então ali está tudo. Aí só que dentro dessa pasta de cada proprietário separa em envelope as documentações do imóvel, né? A matrícula, ali os kits todos, e a parte dos documentos do proprietário em outro envelope, né? E ali depois vai se perfurando e colocando cada documentações ali dentro dessa pasta. E é assim que já na mesma semana já se achou, eu já senti o resultado, né? Dentro da empresa. Só para ficar mais claro, essa ideia que eu dei, né? Arrumação de casa, arrumação de empresa. Vamos pensar assim, um exemplo que veio na minha mente agora e que talvez facilite. Ferramentas, tá? Ferramentas, normalmente pai de família. Eu dei o exemplo da mãe, agora vou dar o exemplo do pai de família. Isso. Pai de família, ele às vezes tem lá... Se bem que mãe também é pai, né? Às vezes sim. Mas assim, vamos pensar. Às vezes ele tem lá uma chave Phillips, às vezes ele tem lá um alicate.
porque normalmente ele faz algum serviço em casa. O que ele vai fazer? Ele vai colocar tudo dentro de uma caixa de ferramentas, certo? Isso. Concorda comigo? Vai colocar tudo ali dentro de uma caixa de ferramentas. Mas está ali tudo misturado, tudo juntinho. Por quê? Porque o serviço que ele faz, né, essa manutenção é um serviço esporádico. Então, não é uma coisa que ele vai precisar otimizar. Agora vamos pensar isso numa oficina mecânica. Agora numa oficina mecânica que tu tens que arrumar os carros diariamente. Se tu colocar todas as ferramentas numa caixa só, imagina, eu preciso da tal ferramenta, vai lá. O tempo que tu vai demorar para achar aquela ferramenta. Sim. Normalmente oficinas mecânicas, ou elas vão usar alguma coisa que permita elas separarem essas ferramentas, ou um painel, aí depende, identificado com cada tipo de ferramenta, porque também normalmente ele vai ter mais de uma ferramenta. Dificilmente ele vai ter uma só. Ou então o funcionário pega e faz, né? Joga. Aí tu já tá imaginando, né, Luciana? Agora eu vi agora a imagem do desenho animado, tipo pica-pau. Bem coisa. Eu tenho comigo, assim, é muito gravado na minha memória, da minha infância, todos os desenhos possíveis. Não, agora eu tô falando, veio na minha mente o pica-pau. Mas a ideia é essa. Então, assim, pra entender, né? Um pai de família vai colocar tudo numa caixa de ferramenta porque ele não precisa, é um serviço esporádico. Aí, ele vai precisar de uma ferramenta tal, ele vai lá, tá tudo naquela caixinha. Então, tá organizado? Tá organizado. Só que esse tipo de organização para uma empresa já não funciona. Que eu dei o exemplo da oficina mecânica. Então, para uma oficina mecânica, ele já precisa ter um sistema um pouco mais elaborado e que seja mais fácil para a pessoa ir ali. Né? Tem que ter mais de uma ferramenta, porque tem mais de um funcionário. Sim. Às vezes 2 funcionários querem usar a mesma ferramenta. Então vai lá, tirou, usou, botou de volta naquele mesmo lugar, porque já está tudo certinho. Aí a gente colocou aqui alguns problemas que podem surgir na cabeça das pessoas com relação mas um deles é o tempo. Eu vou ter que demandar tempo para mudar toda a estrutura da minha empresa, porque não tá legal, mas isso tá funcionando pra mim, eu preciso, né? Porque corretor normalmente tem que matar, como é que diz? Tem que matar um leão por dia, né? Tem que matar um leão por dia. Então, tá toda a vida ali correndo. Somente aquele corretor que trabalha com vendas e locações, que sempre foi o meu caso, né? Aí vai pensar assim, mas eu já tô com a minha empresa organizada, eu não tenho tempo para ficar pensando se isso tá certo ou se isso tá errado. Ou então o corretor diz assim, deixa isso para amanhã. Deixa isso para amanhã. E o amanhã nunca chega. Amanhã, cadê o amanhã, né? Aí o que a pessoa tem que pensar é que assim, hoje ela vai gastar um certo tempo para realmente pensar e ver, da forma como eu organizei, tá realmente trazendo essa otimização, tá facilitando, tá trazendo resultado ou não. Se não, tem que mudar. E às vezes tem que realmente tira todos os arquivos e reorganiza novamente. Sim. Por quê? Porque lá na frente é aquilo que eu falei. Não são horas, mas são frações de segundo que no acumulado geram um resultado melhor. E dá também um montante bem legal. Sem contar o estresse, né? Sim, sem contar o estresse. Porque na hora, se tu estás procurando uma coisa e tu não acha, aí mesmo que o bicho vai pegar, né? De quem é a culpa, né? Aí fica nisso. Aí já dá um clima pesado, né? Porque um clima pesado, eu tô falando em termos de dentro da empresa, né? Porque aí, se os funcionários lá, se você não tem cada um que faça a sua tarefa, aí ali vai envolver todo mundo ali, que todo mundo é culpado. Quem tirou daqui, né? Da onde que colocou e por que não tá lá. Aí vem os porquê e isso pode outra coisa que às vezes as pessoas podem pensar, mas aí os funcionários vão achar ruim, porque sempre foi assim. Esse sempre foi assim, eu não posso ouvir. Por que é sempre assim? Eu não né? posso ouvir. Mas o sempre assim não existe. Nós temos que estar sempre preparados para as mudanças na vida. Nós não precisamos ficar sempre nas mesmices, né? É preciso. Aí assim, a mudança ela vai gerar um caos. Primeiro, a casa bagunçada, né? A faxina, por exemplo, né? Eu, como dona de casa, né? A faxina, o que a gente faz, né?
revira tudo de perna pro ar, né? Fica feio, tudo feio, para depois ficar bonito. Não dá aquele ar gostoso de limpeza, de perfume, de cheirinho, tudo no seu devido lugar, né? A ideia basicamente é essa. Assim é na empresa também. Primeiro vem a tempestade para depois vir a calmaria. A bonança. Isso. É isso mesmo. Então aqui a gente já citou os principais erros, né, que tem na organização, que é essa questão de achar que é a mesma coisa, né, e não é. O exemplo que nós demos foi em termos de arquivos, né? Mas aí depois também dentro de uma empresa, na parte de locação de imóveis, tem outros itens, né? Que é envolvente também, né? Que é preciso, tá? Então, dono de imobiliário, corretor, tem que analisar por onde que ele vai realmente começar, né? Nós começamos nessa questão de, né? Foi a segundo item, que foi os arquivos, né? Começa sempre pela pior situação. Isso. Pense assim, analisa, faça uma reflexão. O que está pior, né, dentro da sua empresa o que está incomodando? Onde é que você está perdendo o seu tempo, vamos dizer assim? Como é que é aquele negócio? Onde é que dói o dedão, né? Não me lembro agora. Dói o calo? O calo. Onde é que dói o seu calo, né? Você deve saber. Então, daí você vai começar por ali, onde está doendo o seu calo, né? Porque daí a gente tem também a questão da organização financeira da empresa. Né? Uma coisa que a gente sempre bate na tecla é o quê? O corretor de imóveis, por ele ser autônomo, ele tem que ter uma visão de que ele é uma empresa. É a empresa do eu sozinho. É, né? O eu sozinho. Todo corretor de imóveis é o eu sozinho, ele começa. Normalmente ele a não ser que ele sozinho. já tenha uma boa reserva, um bom capital que possa já contratar. Para organizar tudo, mas geralmente o que eu conheço, eles sempre começam, né, com uma mão na frente e outra atrás, porque eu comecei assim, né, dentro da minha empresa. Aí a ideia nessa questão do financeiro é que a pessoa ela também tem que ter noção que ela precisa ter uma organização, e aí é uma organização otimizada também, pensada a nível empresarial, para que ela possa começar. Por quê? Porque como a empresa, o corretor ele também vai ter os altos e baixos, né? Tem mês que vai estar no negativo e tem mês que vai estar lá em cima, né? E tem mês que vai estar ali no azul, mas vai estar na estica. Então, ele já tem que meio que se programar para que o mês que estiver lá em cima, ele guarde uma reserva e ele possa ter em mente o que ele vai fazer, porque vai ter meses que vai estar lá embaixo. E aí vem conta de água, conta de luz, alvará, que mais? Telefone, o GPS, né? São as contas que vêm todo mês. Então assim, mesmo que tu esteja no negativo, tu é obrigada a pagar. Então esse pensamento de, não, realmente eu sou uma pessoa física, trabalho como corretor, mas eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. É uma empresa. Então, tem que ter a ideia desse capital de giro, digamos assim. Isso. Né? O corretor de imóveis, ele precisa ter uma reserva X, né? Inclusive tem algum vídeo que eu falo sobre isso. Eu sempre deixei uma reserva, né? É claro que eu comecei na raça e na coragem, né? Com a mão na frente e outra atrás. Mas aí eu tive, assim, que no início eu tive alguns empresários, investidores que me incentivaram muito a montar o meu próprio negócio, né? E que daí um deles já disse assim, vou te dar 3 coberturas na Praia da Laguna para vender. A construtora tinha acabado de entregar as chaves para ele. Então ele disse assim, olha, Lúcia, eu vou aguardar você vender. Então aquilo ali já foi assim uma arrancada. E como na época em Laguna quase não existia prédios com elevadores, então assim, aí com elevador, né, na verdade, cada prédio, né, tem são poucos que tem 2 ainda lá na Laguna, mas assim, já foi uma ajuda, né? Foi uma ajuda assim que caiu do céu mesmo, né? E em seguida também eu fiz 2 grandes negócios, né? Só que daí, na medida que eu vendi esses imóveis, o que aconteceu? Eu, né,
Uma parte tirei para a parte pessoal, né, para mim, para minha família, e a outra eu sempre procuro deixar de 15 a 20, 25% lá injetado dentro da empresa, né? Aquele giro ali eu não mexo. Por quê? Porque a gente nunca sabe, ainda mais, né? Tempo das vacas magras. É tempo das vacas magras, né? Então, não viu? Aí a pandemia... Agora, 7 anos de fartura e 7 anos de... Não, mas vamos só fartura, né? Então, assim, não fartura, não falta nada, e sim muita fartura, né? Então, só que eu, que já, né, hoje eu tenho, né, algum mais experiente na vida, já passei por algumas situações econômicas que o país passou, né? Já presenciei, inclusive quando as crianças eram pequenas, plano isso, plano aquilo, era tanto plano que a gente não sabia, né? Então, assim, a gente tinha que se adaptar a esses planos realmente, né? E agora, né, veio também essa crise sanitária aí, e se tu não tem essa reserva X, como é que tu vai fazer, né? Como é que tu vai fazer? Como é que iria fazer? Até o governo tomar uma atitude, né, mediante a situação, mediante as leis lá, ou alguma coisa imediata, demora sempre. Então, tu já tem, então tu não pode, aquilo é sagrado, né? O corretor que quer levar a sua vida adiante, ele sempre tem que ter aquilo ali, ele não pode mexer. Ele não pode mexer para comprar carro zero, né? Casa nova, não pode. É sagrado aquilo ali, sagrado para ti poder te manter realmente, manter a empresa, porque o da família também tem que saber administrar, é outra coisa lá, né? Então é assim que tem que funcionar. Aí, com relação à organização, também vem a organização das pessoas. Sim. Né? Que a Lúcia já deu uma adiantadinha lá na frente, lá atrás, né? A gente já acabou falando sobre. O que é essa organização das pessoas? Olha, era uma grande dor de cabeça também para mim. Porque daí assim, o que acontece? Normalmente o corretor, ele começa com poucos funcionários. Ou também ele começa sozinho, né? Ele começa sozinho, ele faz tudo sozinho. Aí depois ele contrata um funcionário, aí ele vai lá e ele ensina aquele funcionário. Só que aquele funcionário, ele tem dúvidas, ele vai tirar as dúvidas com o corretor. Aí às vezes é mais fácil tu fazer do que tu delegar. Sim. Porque esse processo de aprendizado, de realmente tu delegar para alguém e confiar naquela pessoa, ele é um processo que ele é demorado, ele não é do dia para a noite. Né? E, então, assim, é todo um exercício do corretor saber delegar, dizer assim, não, a partir de agora essa pessoa vai fazer isso e eu vou fazer isso. E não invadir o espaço da pessoa. Então, se foi dito que aquela pessoa ia fazer esse serviço, ela vai fazer até que ela saiba fazer. Então, ela não conseguiu fazer, ela vai pedir ajuda. Só que o corretor, ele pode cair no erro de ir lá e querer fazer para a pessoa. Por quê? Porque ele já está acostumado a ele fazer sozinho. E aí isso... Entra num hábito... Entra num ciclo vicioso. Por quê? Porque aquela pessoa vai saber que ela sempre vai pedir para a pessoa e a pessoa vai fazer por ela. A ideia não é fazer pela pessoa, é dar o auxílio, né? Orientar, dizer, não, realmente, tu tens que fazer assim, tu tens que fazer assado. Ou talvez perguntar, na tua opinião, o que tu acha que tu deve fazer? Esse é o primeiro passo. E aí, quando tu tens poucas pessoas envolvidas, isso é suficiente. Só que a partir do momento que tu tens mais pessoas envolvidas, aí, meu filho, não tem jeito. Tu vai ter que gastar um tempinho lá no computador e escrever tudo os teus processos. Por quê? Item por item. Item por item, como detalhe por detalhe. Por quê? Você já ouviu falar no telefone sem fio? Telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, e aí daqui a pouco não se está fazendo mais a mesma coisa. Quando tu começa a pensar em crescimento, a tua empresa vai crescer,
tu já tens que começar a pensar nessa estrutura de quê? Porque o processo em si, a atividade que aquela pessoa está executando, ela tem que ser replicável por qualquer outra. Isso Porque mesmo. essa pessoa ela não vai ficar o tempo todo ali, principalmente se tu pensa em talvez um processo de crescimento dentro da empresa, a pessoa começa como office boy, daqui a pouco se torna um corretor ou se torna alguém dentro da empresa da parte estratégica. Então já tem que pensar nesse sentido que o quê? Aquela pessoa ela não nasceu ali e ela não vai ficar ali pro resto da vida. Outra pessoa vai entrar no lugar. E a partir do momento que outra pessoa entrar no lugar, essa atividade que ela faz tem que ser, é uma coisa que a gente fala, é replicabilidade, que tem que ser replicável, a pessoa tem que conseguir fazer da mesma forma. E a ideia é sempre buscar otimizar também esse processo. Isso. Então, saiu uma pessoa, eu tenho certeza que outra pessoa que entrar no lugar vai fazer exatamente o que ela fez. Vai chegar no mesmo resultado. O objetivo é sempre pensar lá no resultado. Qual é o resultado que eu tenho que atingir? Beleza. Então, quais são os passos que eu tenho que tomar para chegar nesse resultado? Descreve ali tudo certinho, para que, independente de quem esteja realizando aquela atividade, possa realmente replicar e chegar no mesmo resultado. Aí isso é um processo, né, que ele vai fazer item por item, né? Ele vai, quando ele começou a trabalhar sozinho, o corretor de imóveis começou a trabalhar sozinho, ele sabia fazer aquilo ali, só que o negócio deu uma crescidinha. Então esse funcionário entrou e você vai relacionar o que a Gislene falou, todo o item por item, para aquela pessoa desenvolver enquanto você não está ali, né? Porque o corretor, ele é um entra e sai, né? Ele é um entra e sai, principalmente aquele que trabalha com venda e com locação. Esse início aí também, até ele também se organizar em termos de locação de imóveis e depois para a parte de venda, é outra situação, né? Nós estamos focando aqui na parte de organização dentro da empresa para locação. Para alocação de imóveis, né? Então, aí essa pessoa, você vai educá-la para seguir aquele procedimento que é item por item, né? E na medida que esse funcionário, ele estava prontinho, ele ficou 1 ano com você, 1 ano e meio, 2 anos, mas daqui a pouco resolveu sair. Aí você vai entrar lá numa empresa, ou vai, né, alguém vai indicar outra pessoa, ou então você vai entrar com a empresa no RH para selecionar outra pessoa para você. Essa outra pessoa que vai entrar, como você vai ter lá todo aquele procedimento escrito, o que deve ser feito item por item, essa pessoa vai ler, né, e vai assinar, porque ela é responsável por aquilo ali, porque você está dizendo, ó, aqui o procedimento é assim, 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 escrito, né, e você também vai ensinar, tirar um tempinho ali para estar orientando ela. Sim, claro, primeiro tem que fazer o treinamento. Né? Tem que fazer um treinamento para a pessoa, claro, cada pessoa tem que ser feito um treinamento. Então, na primeira semana a gente fica observando, né, correu tudo bem? Claro que às vezes nunca é assim os 100%, né? Pode acontecer um caso novo. 100% é utopia. É, utopia, né? Sonho, né? Então, assim, claro que pode vir alguma situação nova, né? Uma situação nova que não está acostumada. Então, nós vamos ter que inserir dentro daquele procedimento uma coisa que gera essa coisa nova. Uma coisa que gera sempre atualização de processos, de procedimento, que eu vejo na alocação, são as companhias de água e energia. Porque eles internamente dá uma dor de cabeça, sempre mudam os processos deles. E a partir do momento que eles mudam os processos deles, a gente tem que mudar o nosso também. Isso. Por quê? Não é mais aquilo. A gente teve uma alteração agora, recentemente, que antes bastava a gente levar a cópia do documento do inquilino, do proprietário, seja lá quem for. A gente levava a cópia. Hoje, a nossa companhia de energia aqui, ela já não aceita mais só a cópia. Tem que ser a cópia
do documento numa foto da pessoa do lado. Isso. Então, quer dizer, já mudou o nosso procedimento por conta de um terceiro. Teve uma alteração fora que fez com que a gente tivesse que adaptar os nossos processos. Mas nesses anos todos da experiência de locação de imóveis, a companhia de elétrica, a água também passou por alguns processos, né? Porque também houve terceirização, né? Não é terceirização, como é que é? Privatização? Privatização, né? Aqui na nossa cidade foi privatizado. Então houve todo um processo, de vez em raramente, mas eles colocam alguma, né, mudança, mas a gente é fácil de lidar. Mas a companhia de elétrica, ela, olha, nesses anos todos, olha que já mudou. Esses procedimentos deles mudam frequente, sempre, muito frequente. Então, tudo isso é preciso, né, estar atento para quando houver essa mudança e você ter que se adaptar lá dentro, né? Então, assim, os procedimentos tem que ficar atento e daí você precisa adaptar dentro da sua empresa, né? Aí nessa questão de organização também, outra coisa que funciona na organização de pessoas é tu fazer com que fique claro para o teu cliente com quem que ele tem que resolver cada coisa. Porque a partir do momento que tu, na posição de corretor, tu contratou um colaborador e aquele colaborador está responsável, vamos supor, por gerar os boletos e encaminhar pro inquilino. Aí o inquilino liga para ti perguntando do boleto. Não, mas espera aí, tu colocou uma pessoa responsável pelo boleto. Então, esse teu inquilino, ele tem que saber que ele tem que ligar para aquela pessoa. Por quê? Porque se tu for se envolver nessa atividade, tu, na verdade, tu vai perder o objetivo de ter aquela pessoa ali. Porque aquela pessoa ali, ela foi contratada, eu estou dando o exemplo do boleto, mas pode ser outras atividades, ela foi contratada para gerar o boleto e atender o cliente, tudo relacionado ao boleto. Então, o cliente vai te ligar, eu queria saber do boleto tal. Olha, infelizmente, eu não sei te dar essa resposta. Quem vai saber te dar a resposta é o fulano de tal que está responsável pelo boleto. Por quê? Porque o cliente, ele passa a ser educado também que existe uma organização dentro da empresa e que cada pessoa é responsável por uma atividade. É isso mesmo. Porque senão fica todo mundo resolvendo a mesma coisa e ninguém resolve nada. E você não produz, corretor. Exato. Né? E você não produz. Nós, corretores, quando ocorre esse crescimento, né, onde nós vamos envolver mais pessoas dentro da nossa empresa, nós temos que fazer de uma forma de educar através desse procedimento para que quando você se organiza o seu tempo para quê? Para você lá atender aquele cliente que lhe chamou, né? Aquele cliente que te chamou para ver aquele prédio que ele acabou de terminar, que ele quer colocar na locação de imóveis com você, aí construir os balcões, ele já está chamando você. Então você vai começar a se organizar, né? Isso eu digo que lá hoje a comunicação é tudo via WhatsApp, né? Então as meninas lá, as minhas colaboradoras têm os celulares, cada uma delas tem um número e cada celular, né? E daí elas na medida que alguém, por exemplo, me diz assim, eu quero visitar, porque às vezes acontece que um pretendente para alugar um imóvel, um provável locatário que vai alugar um imóvel, ele vai, às vezes me conhece e vai entrar direto em contato comigo, né? Eles me chamam lá pelo WhatsApp. Isso é normal das pessoas fazerem isso, né? Mas só que eu digo olá, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite até, e já indico lá o que está gravado, né? Você vai entrar em contato no setor de locação com esse número X. Aí vai falar diretamente com essa pessoa. Eles vão lá e aí ele só agradece. Ok, Lúcia, obrigada.
né? Aqui eu vou Aí já fazer um começa a adendo. ser, o cliente em si, esse pretendente locatário, ele já começa a se educar, né? Para procurar diretamente aquela pessoa que cuida realmente só dessa parte de locação. De visitas, né? Aqui eu vou fazer um adendo, porque assim, essa parte que você falou, ela é importante, só que tem que sempre ficar de olho no como que tu vai fazer isso. Isso, claro. Porque não é o que se fala, é como se fala. Sim. Então, muitas vezes tu pode dizer assim, isso não é comigo, aí vai tratar aquele cliente de forma, ele vai, opa, calma aí, né? Então, tem toda uma forma, um jeito de fazer isso, né? Tu vai tratar bem aquele cliente, só que tu vai fazer ele ficar ciente que essa responsabilidade não é tua. Não adianta ele te perguntar que tu não vai saber responder. Então, ele tem que perguntar para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa que vai saber responder esse assunto? É aquela que ficou responsável por essa atividade. Então, ele já vai direto lá. Olha, infelizmente eu não sei te dar essa resposta. Conversa com fulano, que fulano é mais indicado do que eu para te dar essa resposta. Isso, que daí às vezes eles colocam lá, qual é o valor? Qual é o valor do condomínio? Qual é o valor? Estou interessado nesse imóvel, Lúcia. Aí coloca lá aquela gravação, por gentileza, entrar em contato com o número tal, que é o setor de locação, né? Então, aí, tranquilo. Tem que saber como direcionar. Tem que saber como direcionar a pessoa. Isso. Tá? Eu só fiz esse alerta porque realmente é importante saber diferenciar, mas também é importante, é um assunto que talvez futuramente a gente entre também, que é essa parte da comunicação, que eu já vejo que muito dos problemas dentro do setor de locação de imóveis e dentro do ramo imobiliário em si e dos outros corretores tem a ver com comunicação. A gente tem uma falha muito grande de comunicação. Talvez mais para frente a gente faça um vídeo sobre comunicação. Não vai ser preciso um vídeo sobre isso, sobre comunicação. Né? E aí a gente finaliza comentando um pouquinho sobre a organização estratégica da empresa. O que é uma organização estratégica? É tu traçar as estratégias. Nesse exemplo que a gente deu do crescimento, então tu já tem que previamente prever como é que esse crescimento vai acontecer e estrategicamente prever o futuro da empresa, né? Então, tens que ter claro que o corretor, quando ele está começando, ele está sozinho, mas ele já tem que trabalhar a mente para isso. Por quê? Porque à medida que vai crescendo, tu vai ter pessoas que vão te ajudar nesse sentido, ou até mesmo o próprio corretor, pensando, daqui a 5 anos, como é que tu quer que esteja a tua empresa? E daqui a 10 anos? Né? Então, tu tens que traçar as estratégias para te conseguir chegar naquele objetivo, né? Não é simplesmente ir lá, vou trabalhar, oba, trabalhando, deixa a vida me levar. Na questão empresarial não existe deixa a vida me levar. O negócio tem que ser pensado. Para atingir esse objetivo daqui a 5 anos, o que eu preciso fazer hoje? Né? E de preferência, assim, se você tem uma ambição, né, de crescimento realmente, né? Claro que não é a ambição, eu falo aqui na ambição, o ego, tudo uma coisa mais harmônica, né? Nada de excesso, né? Você precisa, né, almejar ter essa meta, preparar essa mente, ver realmente, faço uma reflexão. Eu sempre oriento também, tanto meus clientes, tanto todo o pessoal, porque cria um hábito você de meditar, porque nós crescemos, nós somos um povo ocidental, nós não tivemos o hábito de meditar, né? Nem os nossos ancestrais. Nossos ancestrais, somente lá os índios já faziam isso, né? Então, porque eles dançavam, era um tipo de meditação deles. Mas assim, eu criei um hábito alguns anos atrás de meditação. E essa meditação faz com que a nossa intuição fique mais aguçada, né? E a gente vai se reeducando para isso. Então, aí você, através dessa intuição, você vai ver mesmo, na medida que você aplicar isso, você vai vindo
vai almejando algo maior, né? O que realmente vai ser bom para você e também bom para o seu próximo, tanto como o proprietário do imóvel, que você vai, porque se você estiver bem e se você pensa que o que você não quer para você, você não vai fazer para ninguém, isso já é uma boa energia, já é uma boa meta para você, né? Então, é preciso ter essa boa meta, esse bom pensamento, essa boa intuição de você lá, o nosso irmão, que é o proprietário daquele imóvel que vai trazer o imóvel para nós administrarmos, aquele inquilino que vai entrar, vai ser um bom pagador, né, com boas intenções. Então, se você tem essas boas intenções, também você vai atrair essas pessoas com boas intenções, né? Isso já está dentro das suas metas, né? E também as metas de almejar o material, né? Porque é bom a gente ter o nosso conforto, é bom a gente morar bem, é bom a gente ter dinheiro no bolso pra gente, né, arcar, bancar, pagar, né? A gente tem, assim como o dinheiro vem para nós também não podemos ter pena de estar usando para pagar. Né? Ainda bem que tem dinheiro para pagar. É isso. Aí, cada vez que eu pago uma conta, eu digo muito obrigada, porque esse dinheiro que veio para mim, ele é um dinheiro que ele precisa ser circulado também. Porque dinheiro, ele precisa circular em si, né? Então, não ter essa pena, vou gastar meu dinheiro. Não, você vai estar ajudando o teu próximo, né? Pagar uns funcionários, é com muito prazer que eu pago meus funcionários, né? Então, esse sentimento que nós devemos ter já, né, dentro dessas metas. Se você não pensa assim ainda, mas é um momento agora, não interessa o que você fez lá no passado, você profissional. Comece a fazer dessa forma daqui para frente, como você vai... Olha, eu tenho certeza, como você vai receber muitas coisas boas no seu dia a dia, as coisas vão acontecer naturalmente, porque é assim. Esse universo está cheio de coisas boas, mas o que é que você está dando para o universo, né? O que é que você está colhendo? Então, eu tenho um hábito de colocar as minhas metas no papel, né? Eu pego lá, eu tenho um caderno, né? Uma agenda, uma agenda, ou se você não tem condições, arranca lá. Teve uma fase da minha vida que eu cortava todos aqueles cadernos que não foram usados as páginas, eu cortei do caderno, grampeei e lá eu escrevi as minhas metas. Metas materiais, metas sempre, primeiro em lugar espiritual e as metas material, né? E assim as coisas, e eu agradecia sempre, todo dia, dentro da meditação, claro, meditava e depois eu visualizava, como eu visualizo ainda até hoje, e eu só agradeço por aquilo que eu quero e que eu digo que que sou uma pessoa útil, né, para muitas pessoas, né, e que isso é o que eu quero para mim, eu faço para o meu irmão. Eu faço para os outros, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente está aqui, a gente só é um instrumento que a gente só vai divulgar coisas boas realmente. Por isso que nós estamos aqui, eu e a Gi, fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho para você não ter mais dor para você, corretor de imóveis, né? Porque eu senti na pele muitas dores. E eu acredito muito que nós estamos ali numa era de grande transformação, né? E essa transformação já começa por nós mesmos. A Lúcia fugiu um pouquinho do assunto, porque assim, juntou duas pessoas que quase não falam nada. Mas acredito que é válido e tudo isso que ela falou. E o nosso objetivo em falar da organização é justamente isso que ela entrou agora. Porque a nossa intenção com todo esse trabalho que a gente está realizando é fazer com que a alocação de imóveis se torne mais segura e mais tranquila para o corretor de imóveis, que foi o que aconteceu com a Lúcia. Então, assim, hoje a gente tem ciência de que as coisas estão acontecendo de forma tranquila, não tem nada daquela afobação de corre,
e inquilino cobrando isso, proprietário cobrando aquilo. Não, as coisas estão tranquilas e estão seguras. Seguras por quê? Porque realmente tem detalhes, tem muita coisa com relação à lei, né, que tem que fazer realmente essa segurança. Não adianta tu delegar para um funcionário fazer alguma coisa se tu não fica seguro de que isso está sendo realizado da forma correta. Então, a ideia é ter segurança e tranquilidade na alocação de imóveis. E a organização é um dos pontos que merecem atenção. E é um dos pontos simples. São coisas simples que vão trazer muito resultado e que vão ajudar a chegar nessa segurança e nessa tranquilidade. É isso mesmo. É bem por aí. Hoje, a Lúcia Franco administra os imóveis dentro de muita tranquilidade e segurança, né? Então, devido a esta metodologia que foi aplicada e está sendo aplicado também, né, no nosso dia a dia. Então, hoje, graças a Deus, quem é o corretor de imóveis que não quer fazer assim, ó, ter tudo organizado dentro da sua empresa para sobrar um tempinho para ir para uma academia, né? Eu costumo ir, eu tenho pilates, né? Alongamento, né? Então, quem é? Né? Porque tinha uma época que eu não tinha nem tempo, nem para respirar, né? Eu estava sozinha. Eu falei aí no vídeo, num outro vídeo, que eu teve uma época que eu fiquei sozinha. Eu e Deus. A sorte que Deus estava comigo, né? Então, quer dizer, a fé que eu tenho, a convicção que Deus está comigo, né? Então, e as coisas começaram a fluir, porque a minha empresa está nessa transformação. É porque Deus está sempre na comigo. verdade, a transformação já aconteceu. Agora A transformação contigo, né? A transformação em si já aconteceu. E nós estamos nesse processo, né, de melhoramento contínuo no nosso dia a dia. Depois que começou, não para mais. Não para mais. A ideia mais. é sempre Evoluir. Então, eu acho que é isso que a gente tinha que falar sobre. Muito obrigada. Sobre locação não, sobre organização. Sobre organização dentro da locação de imóveis. Eu acho que a gente acabou se estendendo um pouquinho, mas é válido. Mas né? é muito válido. Então aí a gente pede que quem tiver alguma dúvida, quiser que a gente fale sobre algum assunto, coloca nos comentários, Isso. Manda um e-mail. Se gostou desse assunto, assunto, manda um sinal de fumaça. Manda um sinal de fumaça, é isso mesmo. Não importa a forma, desde que essa informação chegue pra gente, porque assim, a gente tá com esse objetivo de criar realmente esse movimento dos corretores e fazer com que a gente futuramente, daqui a não sei quanto tempo, seja realmente uma comunidade de corretores que vão ter um novo olhar sobre a alocação de imóveis. E vamos lá, vamos entrar nesse novo olhar para a alocação de imóveis. Muito obrigada. Muito obrigada. E namastê. O Deus que está em mim reverencia o Deus que está em você. Obrigada. Obrigada.